Escolher areia de gato é uma das coisas mais confusas do mundo dos gateiros. Tem 1 milhão de marcas por aí tentando se vender como a melhor. Granulado de madeira, sílica, areia de mandioca. Aí vem a outra gateira aqui na internet e fala para você usar farinha de mandioca no lugar da areia, que vai economizar bastante, confia. Tem um monte de bobagem por aí para todo lado. Mas a verdade é que a areia que você dá pro seu gato precisa ser boa. Senão ele vai começar a fazer xixi fora da caixa, ele vai ter cistite, ansiedade e mais um monte de problemas que podem vir desse simples assunto, que é a areia do gato. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como escolher a areia do seu gato para ele viver feliz, em paz e fazer o xixizinho dele tranquilo. Então, bora começar. Quais vão ser os critérios que a gente vai usar para escolher uma boa areia? Primeiro, ela tem que ser fina, ela tem que parecer uma areia mesmo, de verdade. Isso é para quando o gato for pisar, encostar as patinhas, ele não sentir um desconforto. Então, ele não vai querer fugir de usar aquela areia. Outro critério muito importante para a gente escolher a nossa areia, ela tem que ser sem cheiro. E isso aqui também entra no ponto do desconforto. Os gatos, eles sentem o cheiro 100 vezes mais do que a gente. Então, assim, se pra gente aquele cheiro pode estar até gostosinho ali, tem vários com cheiro de lavanda, cheiro de ervas de não sei o que lá. Se pra gente ali tá cheirosinho, pra ele vai ser como se fosse aquele cheiro daquele perfume que é tão forte, mas tão forte que você não consegue nem ficar perto. Então, imagina você ter que usar um banheiro com cheiro assim. Então, nosso segundo ponto aqui é escolher uma areia sem cheiro. O nosso terceiro critério é que tem que formar torrão. Isso é muito importante, porque quando a areia forma torrão, que ele fez o xixizinho ali e ficou aquele torrãozinho, para ele a areia tá limpa. Aquilo meio que camufla um pouco o cheiro do xixi, e para ele vai sentir como se a areia estivesse limpa mesmo. E também quando ele for pisar na caixa de areia para fazer o xixi, ele não vai ter que pisar no xixi, nem no dele e nem dos outros gatos, se você tiver outros gatos na casa. Então imagina como seria desconfortável. Você vai fazer o xixi e você tem que pisar no xixi do outro ou no seu próprio xixi. Tem que formar torrão. Então nossos 3 principais critérios é ser uma areia fina, sem cheiro e que forma torrão. Esses são os principais requisitos para você encontrar uma boa areia. E aqui eu quero deixar uma dica. Você já conhece aquelas areias biodegradáveis? Hoje em dia já tem de vários materiais. Eu já vi de milho, de mandioca. Tá surgindo umas agora de tofu. Essas são muito boas também porque geralmente elas formam torrões melhores. Então é bom ficar de olho nessas também. Elas normalmente são um pouquinho mais caras. Só que aqui no canal eu já trouxe um outro vídeo que eu mostro como que você pode fazer uma mistura para deixar a areia um pouco mais barata e ela rende um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui no cardzinho, que aí você clica e depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá assistir para aprender a fazer a misturinha. Mas se você consegue comprar a areia biodegradável e usar o tempo todo, é melhor. Não precisa fazer mistura. E aqui, como eu falei da areia fina, talvez você já esteja pensando: ai, mas minha casa vai ficar toda empanada. Vai parecer que eu tô morando numa praia. Eu odeio areia fina, não gosto. Então, sim, gente, vai fazer um pouquinho mais de sujeira. Mas o benefício que a areia fina traz pro seu gato é enorme. Você vai impedir todos esses problemas de saúde e até de comportamento, de fazer xixi fora da caixa, que é uma coisa muito desagradável. Você vai impedir tudo isso de acontecer só por causa de uma mudança. Então, assim, coloca um tapete na frente da caixa de areia, né, na saída da caixa de areia. Você pode também passar aspirador. Tem inúmeras estratégias que a gente pode fazer para diminuir esse incômodo da areia espalhada pela casa. Então, assim, gente, eu acho que, na minha visão, vale muito mais a pena você ter um pouquinho de problema com um pouco mais de faxina do que ter gatos doentes por causa da escolha da areia. Então, só queria deixar esse ponto aqui que é muito importante, que as pessoas sempre reclamam da areia fina. E eu mesma, eu não gostava da areia fina, ainda não gosto de ficar limpando a casa. E eu usava a areia um pouquinho mais grossa, só que começou a ter alguns problemas e eu percebi que não estava dando certo. Então, eu aceitei. Eu tenho gatos e eu quero que meus gatos estejam bem, felizes e saudáveis. Então, eu tive que aceitar a areia fina. E aí eu faço algumas coisas para poder deixar a casa um pouquinho mais limpa e menos parecendo uma praia. Enfim, fechando isso aqui,
eu vou deixar no comentário fixado a areia que eu uso com os meus gatos e também outras que eu já testei e que também são muito boas. São ótimas opções para você usar com o seu gato. E agora que a gente acabou de falar sobre o que uma boa areia tem e como escolher uma boa areia, vamos falar sobre o que você não deve usar com o seu gato de jeito nenhum, fuja disso. E eu vou explicar o porquê você deve fugir disso também, que a maior parte delas trazem problemas de saúde sérios. Então vamos começar pela mais chocante, que é a sílica. Sim, gente, muita gente usa sílica, eu não sei se vocês já viram, é umas pedrinhas assim, e tem em pet shop, tem pra todo lado. Por que eles usam a sílica, né? Porque, teoricamente, fica sem cheiro. Só que fica sem cheiro pra gente. Pros gatos, eles sentem muito cheiro, porque aquilo ali praticamente não dá pra limpar direito, é uma pedrinha que vai absorvendo o xixi, e chega uma hora que ela fica simplesmente amarela, e é isso, fica ali o xixi pra sempre. E aí você tem que, ficar trocando, só que você troca depois de um tempão. E assim, isso pros gatos é péssimo, porque eles vão sentir o cheiro. Quando eles pisam, faz uma textura, dá uma gastura, sabe? Faz um barulhinho muito estranho. Eles também se incomodam com isso. E ainda tem o fator mais perigoso de todos, que é a sílica, ela libera partículas, que essas partículas fazem mal pra gente e pra eles. Já tem diversos estudos mostrando também que a sílica desse jeito causa câncer. Então assim, não use sílica com seu gato, de jeito nenhum. E além de que tem um ponto importante também, que a sílica também não forma torrão. Mais um ponto para você fugir dela. E agora o próximo também é polêmico, que é o granulado de madeira. Esse tem muitos defensores, porque ele tende a ser muito barato. Mas depois o que você vai gastar com o veterinário não vai ser nada barato. E o granulado de madeira, ele tem praticamente o mesmo problema, que ele não forma torrão e ele fica com um cheiro de xixi muito forte pro gato. E tem que lembrar, gente, que ele sente 100 vezes mais o cheiro que a gente. Às vezes pra gente nem tá com cheiro, tá de boa, cheirinho de madeira. Só que pra ele tá péssimo. E pra resumir essa parte aqui, qualquer coisa que não forme torrão, você não deve usar pro seu gato. Porque isso vai trazer os problemas como a cistite, a síndrome de Pandora, que é cistites recorrentes, tem muitos problemas que vêm disso. Eles vão ficar segurando o xixi para evitar ir usar a caixinha de areia. E ainda pode acontecer esses problemas de xixi fora da caixa também, que são muito desconfortáveis. Agora eu quero interromper isso aqui rapidinho para te dar uma dica de amiga, sério. Se o seu gato tá fazendo xixi fora da caixa, eu te entendo, eu passei por isso recentemente e é muito desconfortável, é muito angustiante ter que resolver aquilo e você não sabe direito como resolver. Já aconteceu até da minha gatinha Banguela, ela fez xixi na coberta que o meu marido estava usando. Quase que foi nele, então assim, foi extremamente desconfortável. O estresse é enorme, mas tem solução. Eu recomendo muito você dar uma olhada no e-book da veterinária Juliene, que ela é especialista em gatos e ela fez um e-book só para isso. Esse e-book vai sair muito mais barato do que uma consulta com um terapeuta felino para resolver o problema de xixi fora da caixa. E você vai conseguir entender de vez o que está sendo a causa desse xixi e conseguir resolver para sempre, porque você vai saber como lidar com isso. Então dá uma olhada no link no comentário fixado, que nesse exato momento que eu tô gravando isso, tá tendo uma promoção. Então corre lá para dar uma olhada. E se você pensou que acabou a nossa lista de coisas horríveis que você não deveria usar na areia do seu gato, você pensou errado. Porque o mercado de pet shop sempre dá um jeito de resolver demandas da forma errada e traz ainda mais produtos que também vão causar problemas. Então, a nossa lista continua. Tem mais alguns, que são as areias perfumadas. Foge disso, pelo amor de Deus, foge disso. Isso fica um cheiro horrível para eles. Como eu falei, você tem que encontrar uma areia sem cheiro, porque as perfumadas, não interessa qual cheiro que seja, qualquer cheiro, todas elas são horríveis para o seu gato. É como se a gente tivesse que usar um banheiro com aquele perfume forte, fedido, que só tenta mascarar o cheiro ruim do banheiro, que o banheiro tá sujo, e você tem que ir lá usar mesmo assim. Horrível, não faça isso com o seu gatinho, ele não vai gostar. Outra coisa também que você não deve usar com o seu gato são pedrinhas. Tem algumas areias que eles vendem no mercado, que não é uma areia, né? Que são pedrinhas mesmo. E isso é muito desconfortável pro seu gato. Quando ele for pisar, ele vai sentir meio que machucando as almofadinhas da patinha dele. Realmente tem que ser uma areia fina, que não tem essas pedrinhas. Não coloca pedrinha pro seu gato, que também não forma torrão. Então tem todos os
pontos negativos para você não usar essas pedrinhas. E, por fim, o mais tenebroso de todos, que ninguém nunca deveria ter falado isso na internet, que é usar comida como areia. Comida não é areia, gente. Se você mistura comida com sujeira, com xixi, com cocô de gato, não vai dar certo. Vai dar mofo, vai dar problema de saúde, vai dar bactéria, vai dar muitas coisas ali no meio. E nem assim, eu vou usar um pouco a mais para render. Não mistura. Se você quiser aprender a fazer a sua areia um pouquinho mais cara, render mais, olha aqui no card que o vídeo vai estar ali para você assistir. Mas de jeito nenhum mistura comida na areia do seu gato. E também não usa comida na areia do seu gato. Que são farinha de mandioca, já vi, farinha de trigo, farinha de... sei lá, tem um monte de farinha por aí que o pessoal fala pra você usar. Não usa nenhuma dessas, não precisa disso. Tem areias que são muito baratas, que você compra de monte e você consegue fazer render. Não vale a pena, porque depois você vai gastar esse dinheiro no veterinário. E agora que você já sabe a escolher uma boa areia pro seu gato e o que você deve fugir nas areias que vendem por aí, tem alguns outros problemas que surgem se você não limpar bem a caixinha de areia. E nesse vídeo que vai aparecer aqui, eu ensino como que você faz para limpar do jeito certo a caixinha de areia, que não é só passar a pazinha, tem mais coisas que você precisa fazer. Então, clica lá para ir assistir.